Nasceu Jesus é o título da palavra. Diga, nasceu Jesus. Quantos têm essa convicção? Mas não foi em dezembro, pastor. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Dizem que foi em meados de outubro. Qual o problema? Não há problema nenhum. Vamos celebrar de qualquer jeito, porque o importante é que ele nasceu. Se foi em dezembro, se foi em outubro, se foi em novembro, se foi em janeiro, não importa. O importante é que ele nasceu e que ele nasceu dentro de cada um de vocês. Quantos dizem amém? Um dia ele te chamou. Nasceu dentro do teu coração. E esse nascimento faz toda a diferença. Ele é transformador. Amém? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quantos dizem amém? Vou ler aqui no meu texto, que tem uma diferençazinha básica. Diz assim: porque um menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tá igual. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te adorar. Queremos, Deus, exaltar o teu nome, Senhor, no nosso meio. Queremos glorificar teu nome e declarar que tu és o Senhor das nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, declarar que não importa o tempo nem o dia, o importante é que o Senhor nasceu, que o Senhor veio para cada um de nós, que o Senhor nos trouxe liberdade, libertação, que o Senhor nos trouxe amor, responsabilidade sobre todas as coisas. O importante é que o projeto de Jesus está vivo dentro de cada um de nós. Por isso nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos e nós podemos de maneira livre nos derramar na tua presença, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? O importante é que nós estamos celebrando, diga celebrando o nascimento do Cristo, celebrando o nascimento do Messias, celebrando o nascimento do Senhor, o Salvador de cada um de nós. Quantos dizem amém? E é importante a igreja entender, mas o que é o nascimento de Jesus? O que representa esse nascimento? E eu quero dizer para vocês, igreja, que nasceu um projeto. Quantos dizem amém? Quando Jesus nasceu, não nasceu somente uma criança, nasceu um projeto, um propósito, e esse propósito e projeto vem da parte de Deus. Não nasceu somente uma criança, não nasceu somente mais um bebê sobre a terra, mas nasceu o maior propósito, o maior projeto que a terra já viveu, já experimentou e já conheceu. Você pode aplaudir o Senhor? Como é importante eu e você entendermos isso, como é importante eu e você estarmos atentos ao que representa o nascimento de Jesus. O verso 6 que nós lemos agora diz que o governo estava sobre os seus ombros. Jesus nasceu com essa missão, a responsabilidade estava sobre os ombros de Jesus, mesmo ele sendo uma criancinha, mesmo ele sendo um bebezinho, cheio de formosura, cheio de graça. Imagina, todo bebê é lindo, é ou não é? Nós vamos ser avô daqui a pouquinho, vamos ter esse privilégio de ver a Maria Antônia ali nascendo, e vai nascer um projeto que vem da parte de Deus. Eu quero te dizer, você não nasceu por acaso, você é um projeto perfeito de Deus, você é um propósito de Deus aqui na terra, e você precisa entender isso, para cumprir o chamado, a missão. Sobre os ombros de Jesus, sobre os ombros daquela criancinha, havia responsabilidade, desde o dia em que ele nasceu. O propósito,
para o cumprimento do propósito de Deus Pai. Quantos dizem amém? Jesus nasceu com a missão de implantar o reino de Deus. Essa autoridade, esse governo, essa responsabilidade estava sobre os ombros dele. Jesus não veio por acaso, porque entre os homens havia um grande desgoverno. A coisa estava bagunçada. Deus queria dar um jeito sobre toda a terra. Havia desordem, havia corrupção, havia muitos males acontecendo, pessoas se destruindo, se autodestruindo, um fragilizando o outro, um ferindo o outro, machucando. A sociedade estava totalmente distorcida. Se você lê aquele texto que fala sobre Sodoma e Gomorra, ali era assustador o que acontecia, as bestialidades que aconteciam na terra. Estavam completamente fora do propósito de Deus, fora do controle, fora do projeto, fora do governo. Então Deus precisava mandar alguém para trazer o reino, para implantar o reino de Deus, e Jesus veio para isso. A responsabilidade estava sobre os seus ombros. Ele nasceu debaixo desse dever, dessa missão, para trazer o governo de Deus sobre toda a terra. Quantos dizem amém? Olha o que diz o verso 7: para que se aumente o seu governo. Então Jesus veio porque Deus sempre foi o Senhor de toda a terra. Quantos dizem amém? Mas só que estava tudo bagunçado, distorcido. Então Deus falou assim: eu vou mandar meu filho, que sou eu mesmo, humanizado na terra, para que o governo cresça e exerça o reinado de Deus, para que as coisas se organizem, para que as coisas se estabilizem, para que tenham ordem, início, meio e fim, para que os casamentos prevaleçam, para que as famílias não se destruam, para que haja paz, para que haja saúde, para que haja graça de Deus, para que o amor possa prosperar, para que a igreja possa louvar e adorar o Senhor. Deus falou assim: vai lá, Jesus, vai, meu filho, vai colocar, vai reabilitar a terra, e venha paz sem fim. Paz sem fim é paz até a eternidade. Quantos dizem amém? Quando eu permito Jesus nascer no meu homem interior, eu recebo a paz. E qual é o plano de Deus? É te fazer viver a paz de Jesus até a eternidade e durante toda a eternidade, para que a glória de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Então haverá paz sem fim. Quantos podem dizer amém? Com juízo e com justiça. E venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. O reino de Deus estava em desordem. Aquilo que ele criou, aquilo que ele projetou, estava bagunçado, deteriorado. As pessoas, as escolhas, as decisões estavam tão equivocadas que a terra virou bagunça, desordem. E eu quero que você comece a pensar sobre os dias que nós estamos vivendo, sobre a sua vida. Faz um paralelo daquele tempo para esses dias de hoje, para o tempo que estamos vivendo, para estabelecer e firmar, mediante o juízo e a justiça. Não havia mais juízo e nem havia justiça, então Deus precisava colocar ordem nesse negócio. Mal sabem eles que o projeto original já veio, está instalado e está à disposição de todos nós, mas muitos não o receberam, diz a palavra. Por isso não podem viver o reino, por isso não podem viver e receber a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus. Por isso não entram em juízo, por isso não vivem a justiça e vivem chorando por aí, clamando por algo que não vai resolver nada. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Agora e para sempre, o zelo, o cuidado do Senhor dos exércitos fez e fará isso para sempre, para a eternidade.
Jesus veio e implantou, trouxe o governo de Deus. Mas ainda assim, tem muitas pessoas que preferem viver uma vida sem propósito, um desgoverno total. Quando Jesus nasceu na tua vida, você lembra? Quantos lembram do dia em que Jesus nasceu na sua vida? Ele entrou na sua vida e falou assim: hoje eu trago o governo, eu trago o reino sobre a tua vida, eu vou colocar todas as coisas em ordem. Se você andar comigo, se você me servir, eu vou regulamentar a tua vida, eu vou fazer juízo e justiça, porque eu te amo. Ai, que coisa forte, que propósito. Jesus nasceu em cada um de nós para o cumprimento de um propósito, de um plano perfeito, que vem da parte de Deus. Quantos dizem amém? Através da sua vida, através do seu chamado, através do seu ministério. Que isso, pastor? Você está falando que eu tenho um ministério? Eu estou profetizando sobre a tua vida, sobre a tua história. Deus tem um propósito para você. Deus não te fez para ser só mais um ou qualquer um. Deus te criou como uma figura, uma imagem perfeita, genuína, obra da graça de Deus, da misericórdia. Ele te fez para trazer o governo dele sobre a tua vida, e implantar juízo e justiça em toda a terra. Para isso nós nascemos espiritualmente. Jesus fez isso. Como assim? Projeto Isaías 61. Lá atrás, em Isaías 9, Jesus estava nascendo, mas a responsabilidade estava nos ombros dele. Já havia o propósito, já havia o chamado. E se Jesus fosse curtir a vida? Ah, pastor, não dá para Jesus ficar de havaianão, curtindo uma boa, um raider, uma praia, um suquinho no caju, no canudinho, suquinho de caju no canudinho. Claro que essa devia ser a vontade dele, mas ele se submeteu ao governo que foi implantado na vida dele, e aí ele foi cumprir o ministério. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isaías profetizou o que Jesus foi pregar. Leia lá em Mateus capítulo 4, Lucas 4, 16, você vai entender. A primeira palavra que Jesus pregou quando entrou na igreja foi esse texto: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu, e Ele te ungiu para pregar as boas novas, para cumprir o chamado, para pregar aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados. Vai comigo. 2. A pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Isso é o ministério de Jesus. Jesus veio para cumprir esse chamado, a pregoar o ano, pode ir passando, e pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Gente, Jesus veio cumprir isso aí, essa palavra. Continua: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos, renovarão as cidades arruinadas e destruídas de geração em geração. Quantos dizem glória a Deus? Estranhos. Opa, começou a falar de nós agora. Jesus veio até o versículo 4, cumpriu o ministério dele. E aí, o ministério dele para com o próximo. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Queridos, estranhos se apresentarão, se converterão, entenderão os planos e os propósitos de Deus e apacentarão. O chamado é para você, igreja. O chamado é para cada um de nós, para cumprirmos, fazermos o que Jesus também fez por nós. 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Pastor, 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 pastora, 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 pastor, pastor, pastora, pastor. O chamado é para a igreja. E vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, que vão dar exemplo, testificar a obra de Cristo na sua vida e na minha. Chamarão ministros do nosso Deus.
Você foi chamado para ser ministro de Deus. Que tipo de testemunho você tem dado, ministro? Eu sou ministro quando eu estou na igreja, pastor, que eu sento na minha cadeira e fico com roupa de pastor, cabelo de crente, tipo de semi-Jesus, mas é lá fora o negócio. O ministério vai ser feito lá fora. Então comereis as riquezas das nações na sua glória, vos gloriareis. A glória de Deus começa a se manifestar na vida de um homem e de uma mulher que entendem o projeto, o plano e vivem aquilo que entendem. Um amém. Eu vou repetir. A glória de Deus se manifesta na vida de homens e mulheres que conseguem discernir e entender os planos de Deus e passam a viver aquilo que Deus os chamou a viver. O louvor pode subir aqui. Vou terminar a palavra. Permita Jesus nascer através da sua vida. Permita Jesus nascer na vida do teu próximo, através de você. O teu testemunho, a tua escolha, a tua decisão diária é fundamental para que muitos conheçam Jesus, para que muitos se tornem herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus. Quantos dizem amém? O verso 6 diz assim: vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, conhecidos como ministros do nosso Deus. Verso 7: em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Quantos chegaram aqui envergonhados, subjugados pelas questões da vida, envergonhados porque perderam muito, porque tomaram decisões equivocadas na vida, porque erraram nas escolhas, nas decisões, então a vida te envergonhou, trouxe dores. Não fica se sentindo constrangido e nem culpado por isso. Entenda o plano, entenda o propósito e a partir disso viva esse projeto. Viva o propósito de Deus, porque em lugar da tua vergonha, Deus diz: eu colocarei sobre a tua vida dupla honra, em lugar da afronta, exultarão a herança recebida. Deus tem uma herança para cada um de nós, quantos dizem amém? E Ele está louco para nos entregar, Ele está com tudo pronto, Ele quer derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, a bênção, a unção, os planos de Deus. Mas então por que não aconteceu ainda, pastor? Porque você não está pronto. Só por isso. Sabe por que você não está vivendo a glória de Deus? Porque você não está pronto, você não está pronta. Porque se Deus derramar hoje, você perde. Porque você não entendeu, você não acordou para isso ainda. E Deus não desperdiça a unção, porque a glória de Deus vem na unção. Nós vamos ter um momento ímpar terça-feira, um momento onde Deus vai abrir as comportas do céu, eu tenho certeza, e vai derramar muita unção sobre nós. Só que você precisa entender por que Deus está me ungindo, para te capacitar, para te fazer entender que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus, porque assim Ele o disse. Quantos dizem amém? Por isso em terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Quando Deus muda a história de um homem, quando Deus muda a história de uma mulher, quando Deus muda a história de uma família, aprendam isso, igreja, é para sempre. Não tem meia boca, não tem mais ou menos. Deus muda a tua vida e ela nunca mais será a mesma. Em lugar da vergonha, terão dupla honra, e a glória de Deus virá sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, porque Jesus quis assim, porque Ele nasceu para isso.
para cumprir o plano de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa Jesus nascer em você. Põe lá Isaías 61, verso 9. Nós vamos louvar e adorar o Senhor. A sua posteridade será conhecida entre as nações. O que é isso, pastor? Eu vou te explicar. A tua família, os teus filhos trarão sobre os ombros deles a glória de Deus. Aquilo que você está conquistando com lágrima, com pranto, com suor, com gemido das tuas orações, virá sobre a vida dos teus filhos, dos teus netos. Ontem nós tivemos um dia de muita celebração lá em casa. As meninas foram, os genros, a netinha no ventre, e nós desfrutamos do melhor, graças a Deus. Mas eu orei, eu falei das coisas de Deus, e não foi do jeito que eu queria, não foi tão forte quanto eu esperava, porque a cabeça deles estavam meio distraídas, e não estão tão atentos, tão alinhados com os planos e os projetos de Deus. Depois eu e a Dani conversando à noite, falei, eu vou na casa das minhas filhas essa semana, vou marcar uma reunião santa, e vou falar sobre as coisas de Deus, porque é minha e tua responsabilidade, papai e mamãe, falar das coisas de Deus, mostrar o caminho, implantar o reino. Não se faz isso de qualquer jeito, mas é nossa responsabilidade, para que a posteridade seja conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos seus povos, todos quantos vierem e reconhecerão. Como? Quantos querem? Fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa, profetiza, igreja, a minha casa, a minha família será bendita do Senhor, porque os planos de Deus não tardarão, não falharão na minha família, em nome de Jesus. O verso 10 diz assim, para fecharmos: regozijar-me-ei muito no Senhor. Quantos querem se sentir alegres? Você chegou entristecido, subjugado pelas questões da vida, envergonhado com as tuas dores, com as tuas derrotas, mas Deus diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Primeiro Deus muda o teu destino e me envolveu com um manto de justiça. Aí Ele coloca todas as coisas em ordem na tua vida. Ele faz justiça. Não é você que vai fazer, não são tuas mãos, não é tua habilidade, é o poder de Deus. Primeiro você tem que se revestir do projeto, do propósito, para que Ele venha e coloque a tua vida em dia, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Todos estão entendendo o que Deus está fazendo? Deus está te preparando para se encontrar com Ele, porque como a terra produz os seus renovos, e assim como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações, na tua vida e na tua história, em nome de Jesus. Por isso a igreja pode celebrar, por isso a igreja pode e ser livre. Aleluia!